Começando mais um programa digestivo aqui no nosso Digestivo Podcast. Hoje o programa vai falar sobre mães. Mas antes de mais nada, quero que você aí curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal Digestivo, @Digestivo Podcast. Vai lá que você nos encontra no Digestivo Podcast no YouTube e também nas nossas redes sociais, no Instagram e Facebook. Esse programa também é reproduzido pela TV Nativos, canal 6 da Claro Net, e pela TV Litoral de Capão da Canoa, canal 6. Bom, o assunto que eu falei aqui, a gente está recebendo hoje a Bianca, uma pessoa que eu conheço, queridona, né, como ela mesmo diz, o paizão e a mãezona falam. Bianca Fazolo, 30 anos já, hein? Nossa, mãe da Isis e agora do Tom. Tá chegando o Tom aí, gente. Jornalista, marqueteira, adepta ao trabalho remoto, né? 100% home office, né? Trabalha, né? E olha, ela acredita que na educação respeitosa busca um maternar com leveza. Sabe o que me chamou a atenção, e eu vou falar daqui um pouquinho, mas antes eu quero apresentar a Natasha. Natasha Pantaleone, 32 anos, mãe da Isabela, da Malu, duas meninas em casa, hein? Isso aí. Orientadora e educacional, né? Educadora, ela é parental neuroconsciente, vamos falar sobre isso, em andamento, e educadora perinatal, né? Perinatal. E teu foco é tornar as mães capazes de identificar todos os padrões negativos e positivos da criança, da criação, né? Isso é legal, a gente vai falar. Bom, vamos começar aqui o nosso programa falando, porque sabe o que me chamou a atenção? Foi a Bianca, esse assunto me chamou a atenção, que a Bianca nos stories dela, ela colocou lá, fez uns exercícios que eu fiquei te olhando, fazendo aquilo louca, ela carregando aquela barriga pra cima e pra baixo, empurrando, vai pra cá, vai pra lá, eu digo, que é isso? Eu na hora, Luísio, Bianca, pauta! Pauta pro digestivo. Bianca, sejam bem-vindas, meninas. Muito obrigada. Bianca Fazolo, seja bem-vinda. Muito obrigada, boa noite, Natasha, Paulo, boa noite a todos. Então, sou mamãe, trabalho de casa, faço tudo de casa, inclusive tenho praticado yoga, estou com 37 semanas de gestação agora, do meu segundo baby, agora um menino. E assim como eu fiz quando estava grávida da Isis, né, na minha primeira filhinha, eu faço esses exercícios que tu deve ter visto nas minhas redes sociais. Tenho feito, assim, nesse período final da gestação, porque ele auxilia, ajuda a ter um parto, assim, bem natural, assim como tive a felicidade de ter na primeira vez. Eu gostaria que fosse assim agora também. Tranquilo. Então, exato, e sem nenhum tipo de intervenção, se possível for, né? Então, esses exercícios todos, eles ajudam, assim, a gente trabalha toda a região da pelve para que isso facilite e, enfim, e deixe que a natureza trabalhe, né? O corpo e a natureza juntos, assim, né? Sem nenhum outro tipo de intervenção. Mas vamos lá. Tô fazendo a minha parte, vamos ver até onde a gente consegue ir dessa forma, assim, né? Essa é a ideia. Essa é a ideia. A gente vai falar mais sobre isso aí aqui no programa. E a Natasha Pantaleone, é isso? Pantaleone é um nome, sobrenome bem... É italiano. É italiano? Uhum. Italiano. Meu pai nasceu em Roma. Nascido em Roma. Nascido em Roma. Uhum. Pô, e é um nome forte, né? Pantaleone. Olha só, ela é orientadora e educadora parental neuroconsciente em andamento, é isso? Isso, tô cursando ainda. Mas é educadora perinatal. Explica pra gente o que realmente é essa função, A educadora perinatal é justamente isso, né? A consciência total pra te preparar na gestação e no pós, né? Depois que nasce o bebê. Então, tu trabalhar além daquilo que todo mundo tá acostumado, né? Que se fala muito, é o enxoval, o chá de bebê, a mãe feliz que vai botar o filho no peito e a criança vai sair mamando. E a educação perinatal, ela já te traz um olhar mais aprofundado de tu te preparar emocionalmente para aquilo, né? Porque a mudança na vida da mãe, da mulher, é diversa, assim, em todos os campos da tua vida tu vai ter uma mudança. Então a gente vai trabalhar bem a consciência da mãe, né? Tanto para ela se preparar para o parto, quanto para ela se preparar para o puerpério que ela vai viver, para essa nova mãe, para essa criança, a amamentação e tudo que ela vai enfrentar depois. Me diz uma coisa, pergunta para as duas, até porque a Bianca é jornalista,
e tem conhecimento também do assunto, assim como a mãe dela está aqui presente, tá? Tá junto aqui a Cris. Todos esses estudos, todo esse interesse que hoje essa geração vocês têm, que a geração da Cris e a minha a gente ainda já sempre se preocupou também, mas tem uma geração antes da nossa que não tinha essa orientação toda. E qual é a diferença para hoje, a orientação lá do passado para essa, Bianca? Quer começar ou ela mesmo? Então, acho que hoje a gente tem bastante conhecimento, né? Bastante fonte de conhecimento. E também a gente tem os reflexos sociais que são evidentes e que a gente pode perceber alguns padrões, né? Então, hoje em dia as pessoas estão doentes, né? Da cabeça, assim, num geral, né? Eu digo assim, porque todos nós temos traumas de infância. A Natasha estuda bastante essa área, então vai poder também falar um pouco melhor. Mas hoje em dia as evidências são muito grandes. Então nós, na nossa geração, acho que ali vindo dos anos 80, os anos 90, a gente já consegue, com acesso à informação que a gente tem, a gente já consegue olhar melhor para isso e repensar tudo, né? Assim como não só em relação à maternidade, mas como tudo na vida, né? Em todas as esferas da vida, em relação à profissão, relacionamento, o próprio maternar, né? Tudo isso, a forma como a gente conduz as nossas vidas hoje, em função do conhecimento todo que a gente tem na mão, né? Todo mundo compartilha o que aprende, a gente consegue ter uma nova perspectiva sobre tudo, né? E também acho que é nosso dever, enquanto cidadãos e cidadãs, a gente melhorar, né, o mundo através também dos nossos filhos e filhas. Pô, isso é muito bacana. E eu falei aqui, eu quero também ouvir a tua resposta, mas eu falei aqui da Cris, né, a respeito da nossa geração, mas claro que a Cris teve tanto que tá aí, uma bela mulher formada, tá aqui, né, linda na nossa frente e que tem uma família linda. Mas eu quero dizer assim que eu acho que a Cris tá ali assistindo vai perceber o que ela vai responder agora dessa diferença lá, antes da gente entrar nessa coisa que ela falou, um ponto muito legal, que é o hereditário, lá atrás, os traumas. Mas antes de falar em traumas, nessa pergunta que eu fiz, o que do passado lá para hoje, com toda essa informação que se tem, o que mudou para a mãe hoje? Mas eu acho que é justamente isso que a Bianca falou, é a informação, né? Hoje a gente tem acesso à informação livre aí, né? Lógico que a gente sabe que nem todo mundo é privilegiado de estar, né, tendo acesso à internet. Mas a gente tem inúmeras, até chega a ser muita informação nas redes sociais, enfim. Mas a gente tem esse acesso. E eu acho que a gente está tomando o conhecimento. A nossa geração também é uma geração que busca terapia, né? Eu acredito que isso é uma coisa que, ao menos eu vou falar assim pela minha mãe, né? Eu falo de terapia com ela e minha mãe fala que terapia é pra louco ainda, né? Minha mãe dizia que a terapia é uma louça. Isso é falta do que fazer, né? Tem muito isso. Então, hoje a gente busca se conhecer. Eu acho que, além de tudo, a gente tem muito o processo de autoconhecimento. Ao menos eu vejo, ao menos na bolha em que eu convivo, né? Em que eu estou. Todo mundo tá procurando melhorar, evoluir, se conhecer. E buscar realmente um mundo melhor, porque não adianta a gente reclamar do jeito que tá as coisas e também não fazer uma mudança nisso, né? E como a Bianca falou, a mudança tá nos nossos filhos, no legado que a gente vai deixar. Tu querendo ou não também ter filhos, né? Eu acho que as mulheres hoje que escolhem não ter filhos também estão fazendo essa mudança, porque justamente isso, né? Se tu não quer, antigamente não tinha essa opção de escolha. E não ter... E, cara, eu acho que assim... Mas tu não acha isso cultural, essa questão de não ter escolha, a opção? Sim, com certeza. Mas eu acho que depois que eu virei mãe, eu falo assim, cara, se tu não tem certeza, não tenha. Se tu não é um certo, quero, sempre quis, tenho certeza, tá na dúvida, não tenha. Porque é pesado o negócio mesmo, é muita demanda. É interessante, ó. É uma demanda, é que nem o casar, né? É uma entrega, só que o casar tu pode, né? Tchau e benção. E o filho tu faz o quê? O filho, daí tu vai terceirizar pra uma terceira pessoa e olha só, eu já não acho isso, né? Pra mim, isso não é aceitável, não é uma opção pra mim, né? O filho é meu, eu vou criar, enfim. Lógico que tu vai ter uma rede de apoio, mas não terceirizar. Então, eu acho que isso já também é uma mudança, né? A gente poder ter essa escolha de não querer ser mãe auxilia muito no nosso mundo, né?
Justamente Sim. por isso que a Bianca falou também dos traumas, enfim. E tu concorda com isso que ela falou? Concordo com tudo. Acho que além do conhecimento que a gente tem, a gente teve, sim, tu falou em relação à cultura, né? A gente mudou o nosso jeito de viver, culturalmente falando. Eu estudo bastante sobre o tema, mas de uma forma, assim, simpatizante, né? Porque sou mãe e me vejo nessa obrigação de estudar, mas não sou, de fato, acadêmica do assunto. Acho que a Natasha, nisso, ela é mais do que eu. Mas o que eu já pude entender, assim, que com o passar dos anos, falando assim de uma forma antropológica até, a forma como as crianças e os filhos foram colocados na sociedade, se tu pegar lá na época das cavernas, elas tinham uma função que elas desde pequenininho já ajudavam, já faziam algumas coisas, também eram expostas a certos perigos, não sobreviviam tanto quanto hoje a gente consegue sobreviver, né, em função do mundo tecnológico e, enfim, em função do nosso mundo real de 2023, né, é bem diferente a gente falar lá do tempo das cavernas, mas daí veio depois a Revolução Industrial e aí nesse período as crianças que antes eram bem-vindas passaram a não ser mais tão bem-vindas em função de atrapalharem o trabalho, né, tanto dos homens quanto das mulheres que começaram a também trabalhar naquela época. E depois disso veio o mundo contemporâneo, né, que é o que a gente veio trazendo até os dias de hoje. E aí toda essa transformação hoje nos possibilita pensar e ter poder de escolha sobre se a gente quer ou não ter filhos, né? Mas a gente também tem, apesar de ter esse poder de escolha que eu vejo como positivo, a gente tem também reflexos negativos de um padrão cultural que a gente veio estabelecendo com o passar de todos os anos da história do mundo, sabe? E as crianças sofrem com isso, né? Enfim, em relação agora falando mais recentemente das últimas gerações, assim, eu digo dos nossos avós, bisavós, né, principalmente, que eu de 30 anos, né, eu falo dos meus avós, bisavós e, enfim, os que vieram antes, de ter esse padrão de criação mais autoritária, né, que veio em função de toda essa história do mundo, né, de ter uma criação mais rígida, mais autoritária, e também mais desrespeitosa com as crianças, que são seres humanos e merecem respeito, merecem ser entendidas, né, primeiramente como bebês, depois como crianças, depois como pré-adolescentes, adolescentes e por fim como pessoas adultas como nós, né? A gente tem que estar bem atento a isso. E acho que essa é a nossa missão, assim, entender esses períodos e, enfim, saber lidar com isso da melhor maneira, com o conhecimento que a gente pode ter hoje em dia, a gente entender que um bebê é um bebê, Sim. que um bebê não tem certas capacidades ainda neurológicas, né? A gente vai falar, a Natasha pode falar mais dessa parte de criação neuroconsciente, a gente ter ciência da capacidade neurológica de um bebê, de uma criança, que é diferente da de um adulto. Então, a gente entender isso e respeitar é fundamental, assim. Tá, mas aí vem uma questão que eu acho que a Natasha vai dentro dessa tua resposta, dessa tua visão, né? E falando do passado, como tu falou aí também, né? A questão, hoje realmente, eu concordo contigo, já mudou muito a criação do passado para o de hoje. E eu acho interessante conversar com vocês, que são duas meninas de 30 anos que têm uma família. Né? Assim como a gente já foi menino de 30 anos também. Mas o que eu me refiro é que quando vocês foram criadas pelos pais de vocês, existia ainda um certo cuidado de vocês mesmo com os pais e os pais com vocês. Natasha, o que aconteceu e onde é que se perdeu muito um tipo de criação como a Bianca comentou agora, que ela foi cheia de voltas aqui para falar sobre isso, mas eu entendi perfeitamente. Eu acho que tu entendeu também que tu consegue com a Malu e a Isabela. Uhum. Consegue passar para elas do jeito que, não digo tanto quanto tu foi criada pelos pais, mas
essa formação de lá com a tua formação acadêmica, isso influencia hoje? Porque e onde as crianças, algumas crianças que a gente percebe, isso é perceptível, de algumas crianças que se tornaram jovens, adultos e que hoje não trazem bons exemplos para a comunidade, para a sociedade. O que tu acha disso? Mas é isso, né? Eu gosto de deixar bem claro, sempre quando eu falo nas minhas redes sociais, é que os nossos pais, eles fizeram o melhor que eles puderam com o que eles tinham, né? Não quer dizer que, porque minha mãe me batia, minha mãe me botava de castigo, que ela foi uma péssima mãe. Não, com certeza, eu tô aqui, que nem tu falou, a Bianca tá aí, maravilhosa, né? Somos duas mulheres que estão, né, vivendo sua vida, estudamos, enfim. Mas eu sou formada em administração, tá? Eu já trabalhava com eventos e a minha mudança de profissão se deu por conta disso. Porque um pouco antes de eu engravidar da minha primeira filha, eu comecei a fazer terapia. E aí eu comecei a perceber que eu tinha muitos padrões e muitos esquemas que foram plantados lá na minha infância. Uhum. De novo, não culpando minha mãe e meu pai. Mas, querendo ou não, a gente vai... Isso também se fala muito, que hoje a gente tenta, né, trabalhar para não dar traumas para os nossos filhos. É impossível a gente não deixar eles com algum trauma, né? Porque a gente não sabe o quanto que isso pega na criança, o quanto que ela vai lembrar e recordar daquelas lembranças que ela tem com o pai e com a mãe. Mas, enfim, eu fiz a terapia, logo depois eu descobri que eu estava grávida, e a primeira coisa que me bateu foi, eu não quero deixar isso para minhas filhas, eu não quero passar essa educação que a minha mãe teve comigo, com as minhas filhas. Ou seja, eu quero ser mãe agora. Quero fazer diferente. Só que não num lugar de julgamento, mas num lugar de assim, cara, eu sei que em algum momento eu vou fazer alguma coisa errada na criação delas, né? Eu não vou me dizer que eu sou a mãe perfeita. Mas que aonde eu sei que tá errado, eu posso arrumar. Sim. Então vamos errar no que a gente não tem conhecimento ainda. Então eu sei que eu tenho um transtorno alimentar porque minha mãe fazia eu comer mesmo sem fome. Então eu sei que eu tenho um problema de perfeccionismo, que eu me cobro demais, porque a minha mãe eu chegava em casa da escola, minha mãe pegava o meu caderno, e se tinha uma rasura, minha mãe rasgava aquela folha e fazia eu passar tudo a limpo. Então eu fui vendo padrões, eu tenho uma responsabilidade imensa desde que eu era pequena, porque meu pai viajava muito, e ele sempre falou, cuida da tua mãe em casa, então eu tive uma infância... Isso te marcou, esse negócio? Cuida da tua mãe em casa? Lembro até hoje. Então eu tenho... Olha como marcam as coisas. E eu tinha, sei lá, 3, 4 anos. Então a criança, tu não sabe o que tu vai gerar nela, naquilo que tu fala, né? E hoje eu vejo com a Isa, assim, eu tenho muito forte o engole o choro, né, da minha mãe, assim. Minha mãe era aquela... não me deixava chorar. Tá me surpreendendo, vou dizer pra vocês, tá me surpreendendo, porque eu achei que na geração delas não tinha sido engole o choro, acho que essa hora era só na nossa. Não, eu apanhava muito, nossa. E a minha mãe tinha isso do engole o choro, vou te dar uma razão então pra te chorar de verdade, né? Nossa. Como se, né, eu precisasse, sei lá, o que eu precisava pra poder estar chorando. Então, tanto é que o meu maior desafio hoje na minha maternidade é quando principalmente a minha filha mais velha, né, que tem 3 anos e meio, quando ela tem essas birras dela, né? Porque eu não sei lidar com choro, porque eu não fui ensinada a lidar com choro quando eu era pequena. Tu teve que aprender daí. Aí eu tô aprendendo agora. Que legal! Porque eu não consigo chorar. É maravilhoso. Eu só consigo chorar quando eu olho pras minhas filhas. E me desperta uma coisa que eu choro. Só de falar delas eu tenho vontade de chorar. Olha que legal. Mas em qualquer outro momento eu não consigo chorar. E eu tenho isso muito marcado, assim. Já vi isso muito em terapias. E hoje a gente tem todo esse processo, né, da educação positiva, que nem a Bibi tava falando. A gente tem a questão do choro, né, por exemplo. Que as pessoas se incomodam com uma criança chorando, mas a criança não sabe o que ela tá sentindo. Cara, às vezes a gente tá com 32 anos aqui, 32 anos, e a gente às vezes não sabe o que a gente tá sentindo. Se frustra, bate a porta do carro quando tá brabo, né? Atenção, não sabe. Maridos. Atenção, maridos, esse é o momento de vocês prestarem atenção e entenderem essa situação. Mas bate a porta do carro quando tá brabo, ou xinga no trânsito, porque não tem regulação emocional. E às vezes não tá nos dias dela. Porque às vezes foi acontece. Um gatilhozinho lá atrás, né? Uma coisinha lá atrás, que quando tu chegou aqui no trânsito, deu curto. Explodiu. Eu não tenho essa regulação emocional às vezes. Às vezes eu preciso parar e falar pro meu marido, assume aqui que eu vou lá no banheiro respirar. Porque eu não tô conseguindo lidar. E ele entende, teu marido é parceirão. A gente tem muito essa comunicação. Isso é importante. Assim, muito. Nossa, isso faz toda a diferença.
Então, e aí, hoje com a Isa, daí eu vou lá, eu sento, eu tento acalmar ela, eu ajudo ela a se regular. Ela a entender as emoções dela, a nomear o que ela tá sentindo. Tu tá com raiva, tu tá triste, tu tá... O que tu tá sentindo? Raiva de quem? E hoje ela já, com 3 anos e meio, ela já sabe falar. Eu tô com raiva da Malu, ou então eu tô com raiva de ti. Ah, tu não me pegou, tu só quer a Malu. Esses dias eu achei muito engraçado que ela tava nas férias escolares. Eu tava com a Malu no colo, a Isa pedindo pra eu trocar o desenho e eu tentando fazer a comida, e aquele correrio, a mãe se virando nos 30. E eu falei, a Isa me pedindo, mãe, troca o desenho, mãe, troca o desenho. E eu, Isa, só um pouquinho, eu já vou. Aí ela olhou pra mim e falou assim, ó, eu acho que nós precisamos se acalmar. Respira. Ela falou? Respira. Porque eu ensino ela a respirar pra ela se acalmar. Então tu vai vendo que é trabalhoso? Nossa, é muito mais trabalhoso. Às vezes dá vontade de dar uns tapas, que é mais fácil. Entendeu? Porque daí a criança vai se aquietar, mas vai se aquietar pelo motivo errado, né? Pois é. Ô, Bianca, Exatamente. me parece um passarinho aqui, parece que a Isis tá querendo, tem um ciúmezinho já do Tom, é verdade ou não tô brincando? Nós estamos passando por momentos bem Olha aí, intensos, assim. são momentos que a gente tem que mostrar pro pessoal como é que vocês estão fazendo. Possivelmente estamos passando pelo momento mais difícil, assim, desde que ela nasceu, né? Olha agora, só. que ela tá na véspera de completar seus 2 anos. 2 Tem anos. uma fase bem conhecida aí entre as mamães, que é a chamada adolescência dos bebês, né? Que é quando começa a acontecer essa fase de muitas birras. Por quê? Em função de a criança, pela primeira vez na sua história de vida, ela conseguir começar a perceber que ela existe, que ela é eu, que tem um eu separado da mãe, né? Porque até ali, até os 2 anos, o bebê ainda acha que ele é a mãe e a mãe é ele, né? Uhum. Então a Isis está nesse processo de entender que ela não é a mamãe dela e a mamãe dela não é ela. Então ela quer impor as vontades dela a todo custo, assim. Então, os últimos dias têm sido bem difíceis, assim. Ela tá bem próxima de fazer os 2 aninhos. E, claro, né, a função da barriga, a gente fez um chá de fralda, ela viu toda aquela movimentação, ela já entende que tem um maninho que tá prestes a chegar, ela já sabe tudo, ela sabe que ele é um bebê, que tá na barriga da mamãe, que vai sair da barriga da mamãe. Ela conversa sobre isso. Não sei até que ponto isso é bem claro na cabecinha dela, mas ela, quando vê um bebezinho, ela fala, que nem o Tom, bem pequenininho, vai dormir lá em casa, vai tomar tetê, ela já fala, verbaliza tudo isso, né? Então eu acredito que também tem um pouco de toda essa questão aí envolvida, né? Então, como no caso com ela, eu sou mãe de primeira viagem, né? Uhum. Estou passando por isso pela primeira vez. Às vezes eu até converso com a Natasha, porque ela já tá um pouquinho na minha frente, já tem... As filhinhas dela são um pouquinho mais velhas que a Isis, né? E... Inclusive a Natasha foi uma das primeiras pessoas que eu contei que estava grávida pela segunda vez, porque eu sabia que ela tinha já dois bebês em casa, e aí queria saber como é que ela estava encarando tudo isso, né? Mas estamos passando por momentos difíceis, mas no geral, criar um ser humano nunca vai ser algo assim tão simples, né? Tão fácil. E a gente aprende com isso, a gente melhora enquanto pessoa, enquanto ser humano. Sabe que eu tive eu tenho uma experiência, eu já falei para a Natasha, tu já conhece. Eu tenho a Ana Clara. A Ana Clara completa agora 5 anos, tá? E tudo isso que tu falou, vocês falaram, eu fiquei aqui imaginando o período que até pra Cris eu pedi ajuda, assim, perguntei que podia, né, tipo, um pai, né? E sabe que isso aí dos 2 anos da Ana Clara, e eu não sei se a Cris se lembra, depois dos 2 anos até agora, ela vai completar 5, nos 1 ano e meio, 2 anos, ela se comportava desse jeito, uma ciumeira, uma coisa assim, tinha ciúmes de mim, e agora parece que tá a gente conversando e sem querer, eu tô falando desse negócio de sentar, conversar com ela hoje, por exemplo, carreguei ela, levei antes de levar pra casa dele uma volta, dar uma passeada, vamos no mercado, vamos fazer tal coisa, assim, botei ela em movimento, então ela gostou disso, e dizer pra ela, vai lá, pega lá o leite, pega ali não sei o quê. Sim. Sabe, tu fortalecer a criança para
me chamou a atenção, porque eu passei por esse momento. Eu acho que agora, com 5 anos de idade, ela já tá deixando esse lado. Eu não sei como é. Tua mais velha tá com 3 anos e meio, é isso? Dizem que essa fase da adolescência, ela vai dos 2 aos 4 anos, em média, né? Mas a gente vai ter também a prova. Eu quero que o pessoal faça. Tem gente que quer fazer pergunta aqui, nosso produtor, o Jorginho. E eu acho que a Cris deve ter alguma coisa para colocar. O pessoal tá liberado aí, tem um microfone aí na produção, é para vocês. Fala, Jorginho Vilela, nosso produtor aqui do Digestivo. Ele é pai, tem 2 filhas também. Tem. Aliás, ele tem 3 mulheres em casa e quando chega a sogra, 4 contra 1. Mais a cachorra. Mais a cachorra ainda, que manda em mim. É a pior. Manda acuando, mas manda. Não, eu queria dar as boas-vindas para as meninas. Sejam bem-vindas ao nosso podcast. E eu queria colocar assim mais ou menos uma situação mitos ou verdades, né? Porque dizem que durante a gravidez, né, um certo período, a mulher acaba pegando nojo do marido, né? E quando chega nessa fase, se é que acontece, o que vocês fazem? Vocês escondem ele no guarda-roupa, bota pra fora de casa, o que vocês fazem? É verdade isso? Acontece mesmo? Quero ver só agora a cara da Cris ali, quero ver... Bom, Você pegou? Cansa? Aí. Eu não peguei do marido. Não. Peguei do meu chefe na primeira e da minha sogra. Vixe, Maria. E na segunda foi muito engraçado porque eu peguei ranço da minha filha maior. Olha só. Só que dizem que quando tu pega o ranço, a criança ou vem parecida ou ela vem muito conectada com essa pessoa, né? Olha só. E todo mundo fala que a Isa é muito parecida com a minha sogra, que é a mais velha. Isso é um lado velha. espiritual que tu tá falando agora ou é um lado científico? Não, isso é espiritual. Científico eu não sei. Dizem, eu escuto das pessoas. É um mito ou verdade, vai saber. Mito ou verdade, isso. E ainda seguindo na linha do pai, né? Nesse processo todo de gravidez que vocês passam, e até hoje em dia, onde é que entra a figura do pai nesse momento? Porque eu tenho observado, né? Até eu posso servir como um parâmetro, né? Porque eu penso hoje. Porque o pai que eu sou hoje não é o pai que eu tive, né? Então, tipo assim, eu busco naquilo que eu achei que foi positivo pra mim, pra minha criação, mas tem coisas que eu não gostava que faziam comigo, eu procuro não fazer com as minhas filhas, né? Então, onde é que fica a figura do pai hoje em dia nesse processo todo? Bom, vou falar da minha experiência com a família que eu formei, no caso, né? A figura do pai, a gente conversa bastante sobre isso, que o pai, ele vem se desenvolvendo, assim, de uma forma um pouco mais gradual do que a mãe, né? A mãe, desde a gestação, ela já parece que o corpo já vai entendendo e a mãe vai processando tudo mais rápido. Eu acho que, no geral, as mulheres também são assim, né? Se comparado aos homens. A sociedade também cobra isso, né? A sociedade nos cobra e a gente acaba... E não cobra do homem. Exatamente. Mas, enfim, eu acho que a figura do pai, para além dessa construção gradual, que é muito importante, fundamental, necessária, ela... Para além dessa questão com o filho, né? Eu digo, numa relação, numa família... como a minha, no caso, que a gente é todo mundo junto, todo mundo mora junto, todo mundo na mesma casa. O pai, ele dá uma segurança emocional também, né? Pra mãe, no caso. Se o pai tá presente, tá tranquilo, tá seguro, tá passando uma certa firmeza, fala até em questões psicológicas, assim, pra criança e pra mãe, a mãe já tem mais estrutura, né? Eu me sinto assim, ao menos. Um porto seguro, como todo mundo fala. Exatamente. Então é importante pro filho, porque a figura paterna, assim como a materna, é algo grandioso e soberano, né? Soberana é a mãe, na verdade, mas a figura paterna é uma figura muito importante que nos molda enquanto pessoas, né? Então... não há o que falar sobre isso, mas na relação de um casamento, de uma relação, né, onde há um filho, também tem essa questão entre o casal, assim, né, do homem, do pai, ter essa firmeza em relação a essa questão emocional, afetiva, sabe? E essa questão, assim, ó, porque nem tu falou do pai, tu falou alguma coisa cultural que
que o pai não entendi, que o pai não vê, alguma coisa assim, enfim. Não, é que a sociedade cobra, né? A sociedade, isso, tá. A sociedade cobra da mulher. A mulher nasceu pra ser mãe, né? Agora, me diz uma coisa. Dentro desse assunto do pai, tem um momento assim, ó, o pai, às vezes, ele... Que nem não sei, teu marido, o teu, né? O Sander, que sempre viaja, fica, às vezes, 1, 2 dias, às vezes até mais, fica fora. Mas ele, quando chega, qual é a reação da filha? Do filho? Quando ele não tá, ela pergunta o tempo inteiro por ele, né? Então, quando ele chega, ela gruda nele e aí ela quer só ele. Inclusive, a gente passou por alguns momentos ali onde eu não podia me aproximar mesmo, assim, era tudo só com ele. Só ele podia dar banho, só ele podia trocar, só ele podia vestir. Passei com isso, por isso com a Ana Clara também. Só ele, até hoje, só ele consegue escovar os dentes dela pra dar um remédio. Ela tem essa questão que é mais ele do que eu, assim, né? E principalmente quando ele tá em casa, porque de fato, ele, em função da profissão, ele sai bastante, né? E tecnicamente, Natasha, essa situação, que tecnicamente se diz, né? Essa relação, assim, o pai tá ali, ficou 48 horas fora, chega, ele é o Deus, assim, ele é um... Porque a criança não entende o tempo, né? Então ela acha que, meu Deus, eu vou aproveitar antes que ele vá de novo. Exato. Eu vou aproveitar tudo que eu posso desse pai antes que ele vá de novo. Nossa, eu não sei quando ele vai voltar. Sim. Puxa, isso é até triste. Às vezes ele vai no mercado, o Sander sai pra ir no mercado, hoje aconteceu isso. E ela já tava assim, papai, tipo assim, papai vai voltar? Eu digo, papai só foi no mercado. Isso aqui tá sendo muito legal para os pais vem. Também perceberem esse tipo... Papai já vem. Olha só. E sim, é uma questão que assim, a gente tenta corrigir algumas coisas que a gente viveu e que a gente acha que pode melhorar, assim como a gente tenta reproduzir aquilo que a gente acha que deu certo, como bem disse ali. Mas é muito natural que nem tudo saia perfeito, né? E os nossos filhos vão ter que lidar com isso, porque faz parte da vida também, né? A gente lidar com as adversidades, com a parte mais chata e... terapia pra todo mundo. Vem cá, pois é, isso também desenvolve pra eles, a terapia é importante. Tu fez terapia, tu indica isso para as mães? Acho que todo mundo deveria pai fazer. Também? Todo mundo. É mesmo? Quem não é pai, quem não é mãe, todo mundo deveria fazer. Terapia é um processo de autoconhecimento muito maravilhoso, né? A gente se desenvolve quanto pessoa e a gente justamente, a gente vai mexendo, aprofundando, não é nada gostoso, né? Terapia não é uma coisa maravilhosa de se fazer. Só que é super necessária, tu vai te conhecendo, vai descobrindo coisas de ti, gatilhos, enfim, até da tua forma de te portar, porque que tu te, sei lá, tu te altera em certos momentos. Pois então, eu anotei lá atrás, quando a gente estava falando sobre isso, eu anotei aqui um caso que era isso exatamente que eu tô falando, passado, hereditário, que veio lá de trás, isso mexe, e eu te disse, ó, lá adiante a gente vai conversar, tá aí, esse é o momento. O passado, né, que tu contou já um pouco aí, a gente já a respeito tu foi até comentando do que aconteceu contigo e tal. Isso hoje, o que as mães hoje modernas, vocês no caso dessa nova geração, de moderna não é palavra, mas mais nessa nova geração, a terapia é o caminho para elas, para a mãe que está assim em casa agora, poxa, eu não sei mais o que fazer aqui e tal. Vocês aconselhariam ela fazer uma terapia para poder dar aquela continuidade? Porque tem momentos que o filho está numa... Que nem tu, tem uma criança de 3 anos e meio, a outra um aninho. Poxa, tu vai passar por isso. A Isis está com 2, né? E vai vir o Tom. 2 anos e meio. Vocês vão estar... Né? Vai acontecer isso aí. Então, para a mãe e para o pai poder segurar essa onda, a terapia é o caminho? Terapia e conhecimento, né? Conhecimento, claro. Conhecimento. Por isso que eu tô... essa parte de... O vô e a avó ajudam ou não? Ajudam, com certeza. É uma rede de apoio, né? A rede de apoio é fundamental também. A minha rede de apoio é bem escassa. Mas a rede de apoio é fundamental, até justamente pra isso. Que nem tem uma parte cultural que diz que o vô e vó estragam. Não.
Mas eu acredito que eles estão ali pra isso, né? Eu acho que quem cria é o pai e a mãe. Eu acho que o pai e a mãe já criaram, né, os seus filhos. Sim. Então agora eles têm que aproveitar com os netos mesmo. E lógico, o avô e a avó vêm pra estragar tudo, né? Não, estragar tudo também eu já não concordo. Porque eu acho que se tu tá direto com a criança, tu também tem um pouco de responsabilidade pra bagunçar o negócio. Mas lógico, vai ser muito mais leve. Então, respeitando sempre também as vontades dos pais. A tua dica pras mamães aí que estão, e os papais também que estão nos acompanhando. Conhecimento e terapia. Ou não? Só o conhecimento já... Se não consegue fazer terapia, o conhecimento porque tem pessoas sobre que não... educação, né? Educação é fundamental. Ô, Paulo, eu gostaria que as gurias falassem de uma coisa... as meninas, né? As gurias falassem uma coisa que eu penso muito, eu até conversava com a minha esposa outro dia em relação a isso, que a gente não se dá conta que a gente cria os filhos pro mundo, né? Então, um dia, e isso vai acontecer, pode ter certeza, eles vão criar asas e vão voar, né? Vocês estão preparadas para isso? Não. É a mesma coisa que a minha esposa falou. Ninguém tá. Minha esposa falou. A minha prima, a minha prima, filha dela, foi pra Alemanha fazer um intercâmbio. E aí, o dia que ela postou que ela tava indo, eu chorava em casa, assim, olhando. Eu falei, meu Deus, pode ser a Isa daqui a pouco, eu não tô preparada. Eu acho que a gente não tá preparado pra isso. É uma coisa muito louca. Exatamente o que tu falou há um tempo atrás aqui no programa. Tu chora pelas tuas filhas, até no olhar elas tu já te emociona, né? Ou falar delas tu te emociona. Isso é... Eu vejo aqui uma... Acho que a Cris pode nos dizer isso, como eu ia falar o filho sair para o mundo. O sair para o mundo, mas assim, o sair para o mundo, a Cris ainda teve um pouco de sorte, né? Eu ia dizer, a filha voltou para casa. Não, deu essa casualidade de vir o Sander gostar da praia, de morar. Porque às vezes... Ele tem uma ligação até do trabalho dele, né? Às vezes é, Cris? Fala aí, Cris. Foi 10 anos, né, Bianca? Microfone ali. 10 anos. É que às vezes o sair pro mundo é uma força de expressão, porque às vezes saem pro mundo, mas estão mesmo, ali na esquina, né? Então, tipo assim, sai debaixo das asas, né? Mas a distância era grande, né, Cris? Mesmo sendo em Porto Alegre, quando a Bianca foi pra lá, né, fazer faculdade, me lembro disso. Foi um período assim... que para vocês, eu me lembro, correria com vocês e as preocupações, eu acompanhei de certa forma, assim como a Cris acompanhou meu filho de 35 anos. Sim, Paulo. A Bianca, eu acho que tinha 18 anos. Não, eu tinha 20 anos. 20? Quando eu saí de casa. Foram 10 anos que ela ficou fora. Mas aquele primeiro ano, quando ela saiu, eu levantava no meio da noite e ia lá no quarto falar com ela, eu esquecia que ela não estava em casa. Olha só. E o Aloísio... Eu acho que até ela voltar pra Tramandaí, ele ligava todas as noites. Ele liga durante o dia. Todas as noites. Eu incomodava. Deixa a guria. Né, Bia? A mãe sempre conseguiu ser mais firme, assim, nessas horas, né? O pai não. Inclusive, pra eu sair de casa... eu tinha uma certa necessidade de ir, né? E eu talvez por isso, essa questão de pensar que um dia a Isis vai sair, que o Tom vai sair de casa e tudo mais, eu não olho tanto pra isso, sabe? Minha cabeça não vai muito, eu não penso muito nisso. E eu acho que quando chegar a hora, me parece, não sei, posso morder a língua depois, mas me parece que eu vai ser mais tranquila? Eu vou ser mais tranquila. Porque eu entendo que quando eu cheguei ali nos meus 20 anos, eu tava aqui em Tramandaí, eu não tinha mais o que fazer aqui. Eu tava num momento que se eu ficasse aqui... eu tava batendo com a cabeça no teto, eu precisava sair. Eu tinha uma coisa dentro de mim que eu precisava sair para descobrir enfim, para me conhecer, para conhecer o mundo, para sair de uma certa bolha, assim, sabe? Eu digo em relação à minha questão individual, assim. Eu sei que até porque a tua geração hoje com 30 e quem tem 40 anos ali, quase 40... também deve pensar dessa forma. Não tenho o que fazer aqui. E vou para o mundo, vou para Porto Alegre, o lugar mais perto. Tempos, né? Tramandaí, em 2014, que foi quando eu saí daqui, era outra Tramandaí. E na minha ideia de profissão, de tudo, era outra. Eu precisava de outras vivências, eu precisava estar em outros lugares, né? Aqui não ia ser viável o que eu queria fazer. Então eu tinha que ir, mas era muito difícil, porque meu pai chegava na hora de eu dizer, pai, eu tenho que ir embora.
E nunca era a hora de conversar sobre aquilo, né? Nunca era. Agora não é a hora de falar sobre isso. Depois a gente conversa. Só que esse depois nunca chegava, sabe? Por quê? Porque tinha esse apego, né? Essa coisa do como é que eu vou querer que a minha filha saia daqui? E tu acha que, hein, Natasha, tu acha que ser filha única isso contribuiu? Então, com certeza. Com certeza. Eu acho que sim, mas ao mesmo tempo que com certeza, também acho que é uma questão de pai e de mãe com filho, assim, né? Quem é o pai e a mãe que quer dizer tchau pro filho e deixar ele... Eu falo com meu filho todos os dias, moro em São Paulo. Então, todo dia eu mando um áudio pra ele. Mas aí chegou um momento que apesar de tudo, eles entenderam e me apoiaram muito, assim, na ida, né? Tanto é que eu resolvi que eu ia... E o meu pai mesmo arrumou um emprego pra mim lá pra começar na semana seguinte. Eu tive que sair às pressas. Saí com um colchão de solteiro e uma mochila nas costas. É que o pessoal também não conhece o Aloysio, né? Tem gente que não conhece o Aloysio. O Aloysio é isso, e não é só com a Bianca, é com todo mundo. Onde bateu a preocupação nele, ele dá um jeito de ajudar. Mas doeu, foi difícil. Imagina. A mãe já entendia mais que mas doeu também, mas doeu também. Doeu. Sim, a mãe fazia marmita, fazia comida. E tu passou por isso também, Natasha? Uma veterinária pra sempre, né? Hein, Natasha? Tu passou por essa experiência também? Assim com a tua mãe, teu pai? Não, eu morei 6 meses ali em Osório, porque eu trabalhava e estudava ali, mas era aqui do lado. Mas eu sentia já de estar ali. Mas depois, quando eu saí mesmo de casa pra formar a minha família, já fui mais decidida que eu queria mesmo, que não estava mais... Sim, isso tu, mas e teu pai e tua mãe? Minha pai e minha ficar mãe... mesmo que se fez do lado, assim, vai morar 3, 4 quadras daqui. É que é isso que eu te falei, eu assumi responsabilidades que não eram minhas. E até hoje eu tenho responsabilidades que não são minhas com os meus pais, né? Então eu ainda tenho muitas coisas que eu tenho que fazer na casa. Certo. Então ainda tenho um cordão ali que eles não cortaram. Olha só. Eu tinha mais um assunto que eu me lembrei aqui, que vocês comentaram também. E quantas mulheres que não querem ser mães? Por que isso acontece? Pra gente saber, ter uma ideia. Por que vocês acham que as mulheres que não querem ser mães? Vocês acabaram sendo mães. E acredito que gostam desse título, né? Agora, o que vocês entendem? Tu, principalmente, que tem um lado mais técnico. Por quê? E eu não digo assim, a Bianca diz assim, eu entendo mais ou menos, não. A jornalista, eu sou publicitário. E a Bianca sabe. E a minha formação foi administração. E quando eu fiz administração não tinha marketing na cadeira. Hoje tem marketing na cadeira de administração. Então, assim, entende? Porque jornalista acaba estudando outros segmentos, outras áreas e acaba aprendendo. Teu caso é mais técnico, voltado para a tua profissão. Então, eu não sei se eu estou te forçando a me responder ou se tu tem uma ideia de por que mães não querem hoje, tem esse lado de não ser mãe. Vou para Porto Alegre. Porto Alegre, gente, eu já sempre falo nos programas aqui, a gente está em Tramandaí, no litoral norte do Rio Grande do Sul, né, para todo o Brasil, o programa aqui, o Acuá que ele falou é Lati, tá? Lati, o pessoal de fora é Lati, e gurias são as meninas, mulheres, tá? O pessoal de todo o Brasil entender. As gurias. É coisa de gaúcho. Essa mania, né? O piá, o Cusco. Uma vez eu perguntei, tava conversando com uma jornalista lá de São Paulo, da Jovem Pan, da rede, né? E eu perguntei pra ela, eu disse, deixa eu te perguntar uma coisa, tu é jornalista, né? Pois é, tu é uma pessoa muito inteligente, todo jornalista é inteligente. Sabe o que é Cusco? E ela disse que não sabia o que cidade é. E eu disse, Cusco, não, do Peru. Cusco é cachorro aqui pra nós, né? E ela não sabia o que era, né? São coisas de gaúcho. Pois é, então a gente aqui tem esse lado, né, de estar falando, né, para outros lugares. E é isso que eu queria que tu falasse, né? Dessa questão da mulheres que não querem ser mãe. Dá pra dizer pra gente, vocês, até tu, Bianca, o que acha, não necessariamente uma resposta técnica, né? Mas por quê? Vocês são mães e adoram. Eu queria te voltar à pergunta e perguntar, tu tem amigos homens que não são pais? Tenho. E tu acha estranho demais isso? Não. Zé. Tá aí a resposta, claro. Por que os homens podem... Não é questão dos homens podem. Pensar isso os homens mais são muito medrosos, têm medo de realmente ser pai.
Sim. É que isso foi colocado pra mulher, né? É aquilo que eu tava te falando antes. A É mulher, a questão do rótulo, né? a mulher nasceu pra ser mãe, né? E as pessoas não aceitam quando elas não querem. Porque não, tu nasceu pra ser mãe. É como se fosse o foi padrão pra isso, padrão da tu tem ali- sociedade. exatamente. Estuda, faz os 15 anos, depois vai namorar, vai É mais um noivar, check que tu tem vai na tua lista, casar. né? Exatamente. Depois de casar vai Depois ter tu é filho. obrigada a ser mãe. Qualquer coisa que faça ao Exatamente. inverso disso parece estar errado. É que vocês não são, né, mulheres, mas toda mulher, acredito que, ao menos, principalmente as que não querem ser mãe, né? A gente escuta muito, mas tu só vai ser completa quando tu tiver um filho. Agora sim tu está... agora tu completou a vida, né? Agora tu zerou a vida, tu agora Mas tu é a mãe. própria mulher falando isso. Exatamente, isso vem muito de cobrança da mulher também, com certeza. Eu não posso falar com propriedade, porque, né, eu sempre quis ser mãe. Mas eu acho que é justamente isso, isso que foi imposto pra nós, né? E hoje as mulheres, elas estão conquistando tanto espaço, tantas coisas, estão conseguindo se desvencilhar de tanta coisa que nos foi impostas, ter voz, e focar na sua carreira, enfim, que elas não querem abrir mão disso. E a maternidade é abrir mão de muita coisa. É verdade. E tem outra também situação que acontece nesse meio todo aí, que a gente falou da questão da mãe, a presença do pai, a formação da família. O Paulo Lucas citou a mulher que opta por não ter filho, né? Mas também tem mulheres que optam por ser mãe sozinha, né? Sem Isso tá crescendo pai, ou não? Esse número de... Vocês entendem que esse número de pessoas, de mulheres que querem ser mães independentes, esse número como é que tá? Eu vejo bastante esse comentário aí por outros programas, eu assisto outros podcasts, eu tenho acompanhado e já ouvi esse comentário. Bom, eu cresci sem pensar muito nisso. Até meus pais estão aqui de prova que eu não fui muita criança que brincou de boneca. Eu não sonhava, assim, com a família de propaganda de margarina, assim, sabe? Não me passava muito isso pela cabeça. Eu tinha vontade de estudar, de trabalhar, de fazer algumas outras coisas, assim. Aí ali, quando eu tinha uns 24 anos, eu tava morando fora da casa dos meus pais, né? Eu comecei a pensar, será? As pessoas começam a falar sobre isso na volta, né? E eu comecei a pensar, será que eu quero ser mãe? Como eu tava na faculdade de jornalismo, me envolvendo muito com questões sociais, com questões políticas, eu fui entendendo a maternidade naquela época, ainda muito jovem, como uma forma de melhorar o mundo, assim, sabe? Ainda não tinha um conhecimento tão aprofundado sobre o que era, de fato, o maternar, né? Mas eu comecei a simpatizar com aquela ideia. E é algo que não tinha nunca passado na minha cabeça antes. Então eu super entendo as mulheres que passam a vida sem pensar muito nisso, assim, sabe? Eu, inclusive, tenho muitas amigas que não querem ser mães, amigas que cresceram comigo, que não querem ser mães e dizem isso com todas as letras, não quero, não serei mãe, muitas são casadas, têm relacionamentos firmes e duradouros já há algum tempo, e isso é muito natural. No meu caso, eu passei a entender isso como uma possibilidade e depois virou um sonho conjunto que eu realizei até cedo, vamos assim dizer, para quem nunca tinha pensado nisso. Eu com 24 comecei a pensar e com 28 anos fui mãe pela primeira vez. Mas para quem é da nossa geração, assim, a gente entender que tem mulheres que querem tempo para correr, para fazer a vida profissional, para trabalhar, para serem reconhecidas, para ganhar dinheiro, né? Porque as mulheres também podem ganhar dinheiro, não é só o homem que pode sair de casa para ganhar dinheiro. As mulheres estão... Eu tenho muitas amigas aí que saem e não têm filhos e a vida delas gira em torno disso. A mulher tá invadindo vários espaços, assim, que ela quis. Hoje, nossa, eu acompanho, eu tenho em programas, podcast, eu acompanho motoristas, caminhão, piloto de avião, sabe? São profissões, assim, extremamente, não vou dizer, do homem, não, é arriscado, tu tem que ter um conhecimento para pilotar um caminhão daqueles, né, carreta e tal. Pô, se tu sentar na frente, ele não é o teu carro, aquilo ali é um negócio, é um avião. Né, eu vejo os americanos lá, os americanos têm aquele Thunder,
Peterbilt, os caminhões são clássicos lá dos americanos, e mulheres assim, nossa, mostra noturna, aquilo é um painel de avião. Então, fora isso, a criatividade. Eu entendo a mulher, e eu trabalhei em agência de propaganda, e quando uma época assim, que a mulher, para invadir o departamento de criação, era complicado, gente. Sim. Eram homens, sabe? Os criadores, né? O pessoal da criação. Quando as mulheres começaram a ganhar espaço, é só acompanhar hoje o Encontro Mundial de Publicidade, que é cada 2 anos. 2 anos em Gramado, 1 ano, né? Agora em Gramado, daqui a 2 anos é na França, né? Que é o Encontro Mundial. Olha os prêmios, quem é que tá ganhando? Sim. Sabe? Então, assim, porque essa coisa... Aí eu acredito nessa questão da mãe, que nem tu falou lá no início do programa. Pô, chuta com a direita, pega um com a esquerda, tem que fazer comida e tal. Cara... Mulher se vira. Nós olhando um dia, eu e a Luísa, nós estávamos assistindo, nós estávamos conversando e assistindo aqui no meu... Foi no computador, falando, o que é isso aí, cara? Uma história de um pai que a mãe deixou os 4 ou 5 filhos, né, em casa, e ele teve que fazer isso sozinho. Eu acho que nós já estávamos preparando o programa para ter uma ideia desse chuta, levanta e tal. O pai totalmente perdido, mas ele mostrou-se também que poderia ser igual à mãe. Isso mas a foi mulher legal. A mulher faz isso com muito mais propriedade. Não, claro, mas esse homem mostrou que o homem pode fazer um esforço para chegar a ser... Tu imagina a mulher, né? A gente se coloca no lugar da mulher. Ela tem que ser mãe, ela tem que ser a esposa, ela tem que cuidar da casa, ela tem muitas trabalham. Por que ela tem que ser? E a mãe que ajuda nos estudos, né? Então, cara, o homem não, cara, vamos falar real, o homem não consegue fazer tudo isso. O homem não consegue, o homem é limitado. Não consegue ou foi treinado para não conseguir? Não consegue. Eu acho que a mulher, ela desenvolve isso com muito mais naturalidade, sabe? Novo, a sociedade com facilidade. Não, eu tô dizendo que eu vejo a mulher desenvolver. Não, eu não tô me colocando na posição de homem vítima, entendeu? Sim. Que eu não tenho que participar de tudo isso. Muito pelo contrário, eu faço tudo junto com a minha esposa, entendeu? Mas eu digo, num modo geral, assim, o homem não tem essa habilidade que a mulher tem. De dominar tudo isso. Não tem ou ele não quer? Que as habilidades que nós temos, elas foram plantadas lá na infância. Então, se os nossos pais não souberam nos ensinar a lidar com as nossas emoções, se nossos pais não deixaram a gente escolher o que a gente queria vestir, se nossos pais não deixaram a gente ter construir essas habilidades ao longo da nossa infância, a gente não vai saber fazer quando for adulto. Exato. E as mulheres, elas foram ensinadas desde pequena. A criança, quando a menina ganha uma boneca, ganha uma cozinha, então ela já tá sendo treinada pra tudo aquilo que ela vai ter que fazer quando ela crescer. E o guri não. O guri ganha uma bola... E vai à luta. E é isso aí. E não precisa fazer nada dentro de casa, que é menino, né? Não faz nada. Isso é muito real, né? Não tem que questionar sobre isso. Eu tive uma criação totalmente diferente disso. A minha mãe sempre me ensinou que o homem tem que ajudar, que o homem tem que colaborar em casa, lava uma louça, varre uma casa, bota uma roupa pra lavar. Minha mãe me criou assim, né? E ela diz, isso aí vai te servir no futuro. E tu sabe que a Deliana não briga comigo por uma questão sabe que eu vou dizer assim, ó, eu já vi esses detalhes aí de pessoas assim, que nem, tipo, tu, que é um cara casado, assim, eu também já fui casado, mas eu, por experiência, assim, ó, eu aprendi a fazer tudo dentro de casa quando me levei aquele pontapé, sabe? E pum, vai à luta, meu filho. Aí eu tive que aprender, eu não sabia, eu fui aprender a fazer arroz por telefone. Ô mãe, como é que é fazer um arroz? Eu tava louco para fazer um feijão, mas eu ia na minha mãe, porque o meu pai não era de cozinha dessa situação também. Cara, mas o que mais me chamou a atenção que eu queria falar é uma outra situação. Dentro disso. Eu tinha um tio da família que aquilo eu achava loucura, aquilo ali. Era irritante pra mim. Ele sentava na hora do almoço, toda a gente ia almoçar, né? Ele sentava, parava aqui, não chamava, chamava a esposa de mãe. Eu acho isso horror, chamar uma mulher. Eu digo, pai, na hora de dormir eu tô com a minha mãe. A mãe, entendeu? E ele, os talheres, prato, ela vinha, servia, comia, enquanto... E se ele não... Eu via assim,
enquanto que ele não servia, ele não falava, ele começava a se irritar porque ela não serviu ele. Eu digo, caraca, bicho. Eu vi isso aí, vocês viram esse tipo de muito? Muito se viu isso, né, Cris? Poxa, a minha mãe, por exemplo, que nem eu falei, ela sempre me colocou pra fazer as coisas, né? E aí, tinha uma situação que era muito engraçada, que hoje eu entendo. Aquela época eu não entendia que eu era criança. Ela dizia, lava aquela louça e aria as panelas. Você sabe o que é arear a panela. Aí, eu, malandrão, né? Todo ia lá, lavava a louça. Que arear a panela? Que eu vou ficar esfregando negócio? Lavava ali, pai, botava. Ela chegava de noite, lavou a louça, lavei. Tu não areou as panelas, né? Ariei, não areou. Eu disse, mas como é que ela sabe que eu não areei? Claro que hoje eu sei a diferença de uma panela areada ou não, né? Mas pra te ver, são coisas assim que a gente faz sem querer, assim, né? Querendo levar na malandragem, né? Mas... Eu queria botar uma lenha na fogueira agora. Olha, vamos lá. Eu tava procurando uma aqui pra dar uma incendiada, mas... Na verdade, assim... Eu não quero jamais... Essa questão social, ela é uma questão muito evidente, né? E é Jorginho, né? Jorginho, tua mãe pode ter te ensinado muitas coisas boas, mas a tua mãe é uma pessoa na vida, né? Que, claro, foi muito presente. Mas tu deve ver muitos outros exemplos que não são parecidos com o que tu viveu. Sim. Então, tudo isso reflete na nossa formação, né? Tu vê os teus amigos, na época da escola, os teus colegas da escola, como era diferente a forma como talvez eles eram tratados pelos seus pais, pelas suas mães, né? E, num geral, os meninos, é bem como a Natasha falou, eles... ela relatou perfeitamente, é isso mesmo que acontece. E aí, isso a gente vive os reflexos disso até hoje, mas o que o pitaco que eu queria deixar é que, apesar dessa evidência, dessa realidade, desse fato social, né, que não é um caso isolado, uma exceção aqui, outra ali, é uma questão social que é um fato, os homens de fato foram criados de forma diferente. A gente tem também, assim, e eu acredito muito nisso também, mesmo tendo conhecimento de um lado, eu consigo entender que sim, somos diferentes, somos distintos em relação ao que é ser homem e o que é ser mulher, né? As nossas energias são distintas, né? E a nossa capacidade não é que é uma mais do que outra, mas somos seres que por natureza, por energia, eu acredito muito nisso, a gente vê, faz, entende tudo diferente, sim. Então... É sobre isso que eu me referi, a questão da mulher. Dizem, se tu parar pra pensar lá nas energias yin e yang, né, que se complementam, que se completam, a energia yin é a energia feminina, a energia da mulher, a energia que vem da terra, da fertilidade, e, enfim... É uma energia que, de uma forma didática, é uma energia que se espalha para todos os lados. Enquanto a energia yang, que é a energia masculina, ela é uma seta que aponta numa única direção. Então... Explica bastante coisa. Isso explica o momento em quando a gente vai com vocês numa loja comprar uma roupa, né? Exatamente. Todo mundo fala isso aí. A mulher é in, vai, né? Quer ver tudo? Vai olhar quer ver tudo? O homem já vai ali, eu vou pegar assim, essa, é isso que eu quero. Tá, mas uma coisa importante, todos nós, seres humanos, temos as duas energias em nós, né? Não é porque eu sou mulher que eu só tenho energia. Eu tenho o meu lado feminino também. Assim como eu tenho o masculino, tenho energia yang, a gente tem as duas energias, só que elas precisam... Mas eu procuro deixar equilibradas. E ainda assim, isso não é desculpa pra não lavar uma louça, pra não fazer nada em casa, pra deixar que a mulher faça, porque a mulher tem mais habilidade. Não. De fato, eu acredito muito que as mulheres têm grandes habilidades, vamos assim dizer, né? Nossa! Mas, sim, nós fomos muito mais incentivadas a isso. Assim como nós não fomos incentivadas a outras coisas que os homens foram e que, infelizmente, talvez hoje eles desempenhem algumas funções melhor, assim, do que as mulheres, por questão de incentivo. Tu pode olhar isso no futebol, não tô dizendo que as mulheres não jogam bola, hoje a gente acabou de ver a Copa Feminina ali, né, mas demorou para isso acontecer, e as mulheres há pouco tempo foram permitidas a começar a jogar bola, então... Quanto tempo isso demora para se desenvolver, né? Outra coisa sei lá, até na direção
fico bem irritada. Eu sei, eu vi um só vídeo, podia eu ser vi um mulher. story teu. Sempre se fala isso, né? Então, na direção. assim, a gente já não foi nunca incentivada a dirigir. A Isis é super incentivada a dirigir desde sempre. Mas as mulheres, no geral, não foram, entendeu? E aí, como é que tu quer exigir hoje que as gurias sejam expert em determinados temas que a gente nunca pôde se colocar, sabe? Enquanto os homens sempre dominaram em tudo. A mulher sempre teve que lutar mais e quebrar paradigmas para conseguir chegar nos lugares, né? Então... E aí, mesmo assim, a gente chega. É que a mulher tá fazendo movimento, né? A mulher continua fazendo movimentos. Tá se colocando nos lugares que não permitiam que ela chegasse. Só que o homem, ele não faz esses movimentos também, né? Pois é. Hoje tá tendo, que nem tu falou da parte dos pais, hoje tá tendo esse movimento, a gente já consegue ver que tá começando o movimento de pais, mais de pegar junto, de fazer a sua parte, né? Porque pai não é rede de apoio, é pai. Então, só que é um movimento muito menor. Por quê? Porque o pai não quer... Pra ele tá bom do jeito que tá. Por que eu vou fazer um movimento de lavar uma louça, de limpar uma casa? Então, a mulher, ela tá só colocando mais pratinho pra cima. O homem continua com o dele ali. Se o homem tivesse um pouco mais, assim, vamos dizer, do tamanho da dimensão que é ele ajudar em casa a mulher num ato simples, que é lavar uma louça, por exemplo. Isso aí já é uma baita de uma ajuda para uma mulher em casa. Entender, né? que na verdade ele é funcional, tão né? habitante da casa quanto a mulher. Exatamente. Então todo mundo usa a cama para dormir e desarruma. Eu lavo a louça, todo mundo usa. É verdade. Eu lavo a louça no chão, por que a mulher tem que limpar? Eu lavo a louça, né, em casa simplesmente pelo fato que minha mulher bate em mim se eu não fizer, né? Então é simplesmente por causa disso. Mas se eu não fizer nada na minha casa, os ratos vêm junto, né? Então eu sou obrigado a fazer. Eu acho que as próximas gerações que vêm aí, os nossos bebês agora, talvez venham mais afinados nisso aí do que nós, assim, sabe? É verdade, sabe? A gente ainda tem muito que aprender. Eu acredito tem uma missão de mãe. Eu acredito pelo lado espiritual, aí, né? Essas novas crianças. Muito grande. Uma missão de mãe de menino muito grande. Claro, eu penso muito nisso, assim. E eu vejo que o Tom vai aprender a compartilhar e compartilhar de tudo, né? Da parte boa, da parte chata. E é isso aí, dentro de casa somos todos habitantes da mesma forma. Bom, eu acho que o programa está chegando no final aqui, então eu queria agradecer muito a presença de você, esse bate-papo, essa resenha foi muito legal. Quebra paradigmas, acho que para os homens que estão ali nos assistindo, né, até mesmo a gente aqui, né, ter uma ideia maior. A gente sabe, tem aquela ideia, né, do lado mãe, do lado mulher, mas como tu falou, a cultura ela acaba nos atrapalhando, atrapalha o homem, né, muitos casos em função de ajudar em casa, ter mais a presença. Não estou dizendo que o homem só por presença física ele ajuda, mas só no fato de ele não ser só aquele cara que chega e o filho sente saudade, porque você disseram uma coisa aqui, tu disse uma coisa certa. O pai fica afastado, como eu perguntei, né, para vocês, e daqui a um pouquinho ele chega e ele é o rei. Mas por quê? Tem que ver o lado da criança. A criança pensa que tu vai sair de novo. Não sabe que a hora vai voltar. Aqui quando vocês falaram, sabe, esse sentimento, juro pra vocês, eu não tinha essa noção da ideia que a criança sente essa falta do pai, na verdade, né? Então a presença do homem é para ser maior essa ligação com o filho, com a filha, e também com a casa, né? Ele tem uma ligação, né, com a casa, que não é só todo mundo, né, aquela coisa da cultura, fazer a coisa braçal, ir lá cortar grama, limpar a piscina, não sei o que, entendeu? Tem que ter mais a presença, conversa, homem, falar, não, né? Eu acho que foi isso que vocês quiseram passar aqui para a turma que está entendendo. Então eu queria te agradecer, Natasha, pela tua presença e deixar aqui um recado, a gente vai colocar nas redes sociais, das tuas redes sociais, da Bianca também, para a turma saber, se quiser também
contatar com elas ali, já vai no Instagram, vai lá no Face, se permitir botar o WhatsApp. Mas ela acho que pode estar mais no Instagram, mais nas redes, nas plataformas, né? E ela tem podcast também. E tem podcast também. Ah, qual é o nome do teu podcast mesmo? É o podcast da Acolhe Elas. Aquarelas. Acolhe Elas. Acolhe Elas. Olha, eu entendi Aquarelas. Aquela hora quando tu falou, eu entendi. Acolhe Elas. É um projeto. Acolhe Elas é um projeto, né? Voltado para o público feminino. Justamente exatamente que nós estamos trabalhar falando aqui. Coisas que nós... Pô, que legal, vamos seguir. A gente vai colocar aqui. Bota umas imagenzinhas também, umas imagens do podcast dela para o pessoal saber o que é. E o link aí para participar também. Agradeço demais a presença de vocês, viu, Natasha? Agradeço pelo convite. Obrigada, Bianca. Bianca, te agradeço também, viu? Obrigado por participar. E boa hora, né? E boa hora. Que tá pertinho. Tá muito pertinho. De repente, logo vai estar com o podcast com a gente aqui fazendo. Também sendo parceira nossa aqui no nosso programa, na nossa produção aqui, não só do digestivo, mas se puder fazer trazer duas crias junto, tá tudo certo. Vou fazer um reality show aqui. Tá certo, então. Puder trazer duas crias. Mais uma vez, obrigado, viu, pela presença de vocês. E para vocês aí que estão nos assistindo, peço que tenha aquela moral, dê aquela moral pro Digestivo Podcast, curtindo, compartilhando, se inscrevendo no nosso canal, @Digestivo Podcast. Vai lá e esse nosso programa também, ele tem, nós temos também a parceria, né? Oi? Parceria com a TV Nativos. Por falar nisso, Claro, né? é isso aí, TV Nativos, canal 6 da Claro Net. Aliás, deixar aqui o nosso abraço carinhoso aos nossos amigos, parceiros da TV Nativos, que é o nosso amigo o Baltar e também o Marcos Alves, que são lá da TV Nativos, deixar um abração para eles, e também pro nosso amigo Ângelo Galhardo, que é lá de Capão da Canoa, da TV Litoral, também canal 6 da Claro Net. Tá certo, então. Tá aí dados os recados. Mais uma vez a gente agradece a tua participação aí aqui no nosso programa, e lembrando mais uma vez, né? Vai lá, curta, compartilha, se inscreve no canal, dá essa moral, que a gente vai trazer essas resenhas aqui, esses assuntos, entre outros assuntos que são interessantes para a sociedade, que é importante a sociedade. Essa é a ideia do digestivo aqui. Tá bom, meninas? Obrigado, hein, mais uma vez. Valeu. Até a próxima.